Desculpa me prolongar. Antes do Valu e do Thiago, só chamando o trecho da coletiva do Barba, para quem ainda não viu, e obviamente que muita gente viu, mas outros não. Vamos rodar de volta aí. Hablamos depois de Santos. Não foi Santos. Ainda não saiu, tá sem som? Nosotros, porque daqui não foi. A pouco, daqui a pouco a gente roda com o som. Não tem problema. Só enquanto não vem a coletiva falar sobre o Bernard rapidamente. Cara, é desrespeitoso, né? O jogador não pode desrespeitar a torcida e a instituição que ele defende. O Bernard fazia um jogo horroroso. Ele se justificou, falando, eu tava jogando de uma forma diferente, tinha que segurar a bola, não tinha como acelerar igual a torcida queria. Não interessa, né, Bernard? E assim, pedir desculpa era o mínimo, mas não apaga o que você fez, que foi um absurdo. Você não pode meter a mão na orelha depois de um jogo horroroso e ir pra torcida, tipo, fala mais, fala de mim, fala alguma coisa. O Atlético fez um jogo ruim. Você, Bernard, fez um jogo péssimo. Você, Bernard, fez um jogo ridículo. E o Elton foi muito bem. Eu nem tinha os números, mas você tem 2 anos de Atlético, desde que você voltou. E, cara, não tem um jogo que eu olhe e fale, não, Bernard realmente foi bem nesse jogo. Zero. Não tem um jogo. Então, cara, numa boa, a sua história no Atlético, ela é bonita pelo passado. Ou ela foi bonita pelo passado. Porque a sua volta ao clube, ela é péssima. Ela é péssima. E você não teve respeito como a torcida que te abraçou o tempo inteiro. Ela te abraçou em 2012 e 2013, ela te abraçou na sua volta em 2024, e em momento algum você entregou absolutamente nada, seja em termos de futebol, seja em termos de respeito. Pelo contrário. E aí na sua entrevista você fala, não, porque eu nunca vim aqui na entrevista falar mal de treinador. Já foi! Foi falar mal do Cuca, foi falar mal do Milito, foi falar mal do São Paulo. Fala mal de todo mundo, cara. Então assim, Bernard, desculpa, velho, mas você tá 100% errado nessa história. 100% errado nessa história. E que pena, porque a gente podia comentar mais sobre o péssimo jogo feito pelo Atlético. Falar um pouco mais sobre esse elenco horroroso que o Atlético tem na atual temporada. E aí você chamou atenção para si, roubou o protagonismo todo de um jogo de forma extremamente negativa, porque foi, mais uma vez, reitero, desrespeitoso com o torcedor do Atlético, que não merecia nem um pouco o que você fez ontem na Arena MRV. Enquanto o Barba não vem ainda, eu acho que é a única forma do Bernard, de fato, chamar o protagonismo com a camisa do Atlético desde que ele voltou, é a forma que ele fez ontem, né? Sendo polêmico, porque com futebol, o Bernard, para mim, não fez a menor diferença. Se ele tivesse ou não voltado para o Atlético, diante desses 95 jogos que o Elton trouxe, não teria feito a menor diferença. Alguém vai falar assim... Nossa, e aquele jogo que ele fez o gol de cabeça, eu não vou conseguir comentar contra o Bolívar, obrigado, os amigos, que ele conseguiu classificar o Atlético. Eu falo o seguinte pra vocês, senhores, pra mim, esse tipo de gol faz diferença quando a campanha é de título. Como não foi campanha de título, fez a menor diferença. A campanha podia ter parado ali, como parou na final, o Atlético não fez campeão. Então não foi campeão. Então nem isso ele fez diferença. Então não vou me alongar muito falando de Bernard, porque de fato ele tem uma volta completamente insignificante para o Atlético, para o torcedor atleticano e mais, né? Esse sentimento do Bernard e acompanhado pelo Reinier, né? É incrível assim. Cara... e não adianta daqui a pouco a turma, tem uma turma aí, 11 jogos do Domingues. Daqui a pouco vão começar o processo de fritura do Domingues. Ninguém tá falando que o Domingues é um grande técnico, que é o melhor técnico argentino da história, que é o Menotti, que é o Bianchi. Mas ele já mostrou que quer fazer um trabalho moralizador dentro desse Atlético, que aqui há 2 anos, neste programa, a gente fala, gente, o Atlético precisa de mudar as coisas internamente. E muito torcedor, às vezes, digamos de uma maneira muito apaixonada e de amor, acha que nós, comentaristas aqui do Band News na área, temos algo contra a instituição Atlético. Não, nós falamos e criticamos qualquer instituição de futebol de Belo Horizonte, do Brasil, baseado no nosso trabalho, baseado nas nossas impressões e informações muito responsáveis que circulam aqui. Daqui a pouco já podem anotar, hein? Eu tô falando hoje, dia 17 de abril, é isso mesmo? Isso. Dia 17 de abril. Vão começar a fazer um movimento. Mas o Barba. Gente, o que mais que precisa de ser demonstrado? Que é o elenco
que são as pessoas como fazem futebol. Ontem o Atlético entrou com 8 jogadores titulares. 8, contando com o Ederson. Se quiser contar só da linha, 7. E olha o nível de futebol que o Atlético apresentou. Olha o nível de competitividade. Este elenco pereceu de 23 para cá nos últimos 3 anos. E não teve gente dentro do Atlético com a capacidade para fazer aquilo que o Atlético precisava. Eu pergunto a você, torcedor atleticano, o Atlético, na visão de muitos, cumpriu a obrigação ontem vencendo o Juventude. Mas como é a sua prospecção para enfrentar um Coritiba no final de semana? Ah, mas o Coritiba, olha o elenco do Coritiba. A folha do Atlético, parem com esse papo de folha e de nomes. O Atlético não entrega a folha que tem e nem os nomes que tem há muito tempo. O Coritiba é extremamente organizado, é extremamente bem treinado. O Coritiba tem jogadores que querem, coisa que falta no Atlético há 2 anos, e a gente vem falando aqui, não somente isso, né? Quando se vai ao mercado, se gasta, se investe da forma que a gente tem visto o Atlético investir em jogadores como o Bernard. Como diz a torcida, as torcidas, né? What a waste of money. Que desperdício de dinheiro foi a contratação do senhor Bernard. Tava conversando com o Luiz Costa, do Deus Me Dibre, da HG Play, e o Luiz me disse assim: HG, você viu os números do Hulk ontem? Hoje pela manhã ele mandou pra mim. Eu falei, não, eu só vi um jogo muito ruim dele mais uma vez. Veja bem, eu tô pegando o Hulk, que é um grande ídolo da torcida atleticana, depois de uma vitória do Atlético, tá? Pra não falar que é oportunismo, então. Ele disse, 30 minutos em campo, ele perdeu 10 bolas. 10 bolas. Que isso? E eu queria só entender onde ele não pode ser criticado. Então. Onde ele não pode ser criticado. Porque quando ele é criticado, ele vai pra rede social e fica de melindre. Porque o Hulk também é melindrado pra cacete, é muito melindrado. Sim. Ninguém apaga o que ele fez com a camisa do Atlético, mas é melindrado. E outra coisa, o Luiz disse aqui, o Bernard perdeu 8 bolas, cara. 8 bolas. Que proteção ele fez, que jogo ele fez? Ele fez o gol. E meteu a mão na orelhinha. E provocou 14 mil torcedores que estavam no estádio. Entendeu? Então, o Hulk não tem que reclamar em rede social porque alguém criticou, nem da imprensa e nem torcedor. O torcedor tá lá, ele tem o direito de reclamar, sim. Eu não acho que tem, e não tem mesmo direito de invadir CT, é de ameaçar jogador, isso não. Mas no estádio criticar, ou na rede social dele criticar, se não cometer crime, se não passar do ponto, não tem problema nenhum. Lógico. E outra coisa, eu defender elenco mimado, desunido, cheio de jogador com perninha que não tá nem aí pro clube, tá pelo contrato, louco aliás pra sair do clube. Mas quando o clube está... E aí o clube estava errado, pra deixar bem claro, mas você vem dizer pra mim, não, o Barba não tem que expor na coletiva, não tem que falar internamente, ele tem que expor na coletiva, assim como vocês fizeram, assim como vocês expuseram a situação da dívida, tirando o bolso do calção pra fora. Vocês não fizeram isso? E ali vocês tinham razão. Vocês tinham razão. O clube estava devendo. Qual movimento vocês fizeram? Bolso pra fora do calção, e alguns meteram uma ação extrajudicial e o Rony foi pra ação judicial. Mas vocês tinham razão. Então, quando o Barba expõe a situação, ele tem razão de expor. Aí o que acontece? Vamos lá. O Barba disse, ninguém aqui é especial. Ou somos todos, ou não somos nada. Ele tá errado? De jeito nenhum. De jeito nenhum, óbvio que não. É claro que não. Aí ele disse no outro ponto, temos que deixar o egoísmo de lado. Se não estamos conectados entre nós, como vamos nos conectar com o torcedor? Ele tá errado? Não tá. Então por que eu vou apontar o dedo pro Barba? E eu espero que o Atlético esteja dando todo o respaldo a ele, porque me parece que tá sozinho também, tá? Mas que saudade do Rodrigo Caetano. Mas se tiver sozinho, daqui a pouco não aguenta, tá? Não aguenta. Daqui a pouco ele pode chegar e falar assim, gente, olha, eu procurei a direção, eu estou indo embora, porque eu não tô aguentando, eu tô sozinho, eu perdi força, eu não tenho mais o que tirar desse time. Seria só pelo menos que eu me lembro, eu não vou colocar o Cuca nem o Sampaoli nessa, porque
Não considero que eles estiveram sozinhos e nem considero o trabalho de São Paulo bom. Eu não considero o trabalho do Cudê bom, mas o Cudê expôs isso quando ele foi questionado. São Paulo o também. Milito fez um bom trabalho, expôs isso quando foi questionado. É que o São Paulo eu acho que ele expõe depois que ele sai. Não. Eu Ele lembro. expõe antes. Ele que chegou ele a expor fala antes. Não, que então, esse time... desculpas ao São Paulo. Mas olha o modo. Esse time é machucado e traumatizado com o passado. Então, mudanças precisam ser feitas. Quem disse isso? O Sampaoli. Quando ele fala isso, Thiago, tem letra. Tem letra. Quando é... O que eu sempre bato na tecla? Gente, esse time... Por isso que eu durmo tranquilo das coisas que eu falo. Que eu falo que esse time é poluído. O time precisava de uma limpeza, de uma mudança. Eu já falo isso há muito tempo. Há muito tempo, e principalmente com o que aconteceu em 2024, o que aconteceu em 2025, esse time precisava ser reformulado da melhor e da maior forma possível. Concordo contigo. Da maior e da melhor forma possível. Precisa tirar São pouquíssimos o atletas. mental do fracasso desse grupo. Precisa urgentemente. E quando o Sampaoli fala isso, eu acho que ele expõe um pouco daquilo que a gente tem de bastidores que aconteceu em 24, que aconteceu no início de 25. Só abrir de novo aspas pro Barba, que eu acho que ontem ele falou, a entrevista coletiva dele foi tão boa que eu acho que a gente precisa falar algumas coisas e colocar outras no ar aqui pro pessoal ouvir da boca dele. Mas eu tô abrindo aspas pro Eduardo Domingues. Se não corrermos, vai ser difícil. Na Venezuela, nos superaram correndo. Hoje, igualaram correndo. O diagnóstico está aí. Ou seja, os caras não correm. Tá dando soco na Os mesa, caras jogou tudo no não chão. correm. Os caras não correm. Todos os dias a gente fala no programa. Pode ser por situações envolvendo o Atlético ou o Cruzeiro. Mas uma coisa que a gente expõe, e o Valu falou muito bem aqui, sobre a equipe do Curitiba, se não correr, não vai vencer. O futebol hoje É o melhor time que o Atlético físico. Vai físico. enfrentar dos últimos 3 jogos. Exato. O Curitiba é bem melhor que Carabobo, Hablamos depois Santos de- e ontem o Juventude. Não, Carabobo não, não. sou Porto Cabejo. Porto Cabejo. É porque é outro cara bobo, É outro né? cara bobo, né? É outro cara bobo. outro cara Mas bobo. então, se hoje não se entregar ou ficar jogando só, eu visto a camisa do Atlético, então só isso já me faz bom de bola. Não vai dar conta. Não vai dar não conta. vai. É isso, o futebol é isso, gente. Há quanto tempo a gente destaca aqui que esse time é pouco Ué, competitivo? Que isso, cara? Há quanto Tá tempo? Desde gente- quando a gente começou na rádio. HG, e Porque tem na Band, na TV, a gente fala desde 2024. E tem um